Seja bem-vindo ao nosso canal Escola de Pregadores. Eu me chamo Leonardo Félix e nesse vídeo eu vou mostrar para você como os reformadores entendiam a pregação. Fique conosco e confira. Primeiramente, os reformadores eles entendiam que a pregação é um meio de graça que Deus usa para comunicar a sua vontade à igreja, ao seu povo. De maneira que o pregador no púlpito pregando, ele é a vox dele, a voz de Deus ao coração daqueles que estão ali prontos a ouvir. Quando nós nos voltamos para a palavra, é exatamente isso que Paulo fala quando ele diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. O pregador se torna voz de Deus na perspectiva reformada, quando ele fala as palavras de Cristo. Quando ele está ali proclamando aquilo que Cristo diz, aquilo que Cristo ensina e que está revelado na palavra de Deus. Além disso, os reformadores percebiam a pregação como sendo a tarefa primordial do pregador. Aqueles que eram pastores, que são pastores, os pregadores normalmente eram pastores naquele período, né? Eles tinham como tarefa primordial o estudo e eles se esmeravam para compreender o que a palavra do Senhor tem a comunicar e levar então esse entendimento, esse conhecimento à vida da igreja. Então era primordial que isso acontecesse. E aí Martinho Lutero ele disse o seguinte: não há praga mais terrível da ira de Deus do que quando ele torna escassa a sua palavra. Como diz Amós, capítulo 8, versículo 11 e seguintes. Como também não existe maior graça do que quando envia a sua palavra, conforme Salmos 107, versículo 20. Enviou sua palavra e os sarou e os livrou de sua perdição. Então Martinho Lutero compreendia que a palavra de Deus, ela se tornando escassa no meio de uma comunidade, no meio de um grupo que se diz cristão, ali está o juízo de Deus. E está o juízo de Deus por quê? Porque ali certamente se corromperão os relacionamentos, se corromperá o culto, e é por isso que precisamos voltar para a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus realmente os fundamentos para aquilo que nós fazemos. Além disso, os reformadores eles também viam que a pregação é a marca essencial da igreja verdadeira, da igreja de Cristo, da igreja por quem Cristo morreu. A igreja verdadeira, ela proclama o Evangelho de Cristo Jesus. É o dever dela aqui no mundo ser arauto, falar em nome de Deus ao povo, àqueles que estão perdidos, que estão nas trevas, levando não seus próprios pensamentos, mas levando aquilo que a palavra do Senhor revela, o Evangelho de Cristo Jesus. Os reformadores eles compreendiam que uma igreja verdadeira ela tem três marcas. Ela deve ministrar os sacramentos, que são a ceia e o batismo. Ela também deve exercer a disciplina e ela deve também ter a pregação. De todas essas, a pregação é a mais importante. E João Calvino disse o seguinte: Satanás tenta destruir a igreja fazendo desaparecer a pregação pura. Então, como é que a igreja é corrompida? Como é que Satanás ele encontra brecha para minar ali as estruturas e fundamentos de uma igreja? Quando a palavra de Deus deixa de ser pregada. Outra coisa que os reformadores compreendiam, percebiam na pregação, é que a pregação é o meio pelo qual o poder das chaves é exercida. Ah, pastor, o poder das chaves, o que é isso? Vou dizer para você agorinha. O poder das chaves é uma interpretação dada ao texto lá de Mateus, capítulo 16, versículo 19, que diz o seguinte: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Você também pode ver esse mesmo texto lá em Mateus capítulo 18. Então, esse poder de ligar e desligar acontece como? Para os reformadores, acontece por meio da pregação. É por meio da pregação que o homem ali ele tem diante de si a revelação e a exposição do que é o reino de Deus em Cristo Jesus, e essas portas do céu se abrem para ele, se ele então assim recebe a palavra de Deus. Mas se ele não recebe aquilo que é pregado, aquilo que o pregador está levando, está dizendo de Cristo Jesus, as portas do céu se fecham. Então nisso consiste aí o poder de fechar e o poder de abrir. Temos muito que aprender com os reformados, principalmente nessa época que estamos vivendo, em que muitos estão se desviando e caminhando distantes da palavra de Deus, distante do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O modelo deles nos instiga a centralizar a palavra de Deus no nosso culto e principalmente em nossas vidas.
Que esse vídeo de hoje sirva para a tua edificação e para a sua reflexão. Que você coloque a palavra de Deus acima de todas as coisas e faça do ato da pregação algo que você precisa se esmerar e se aperfeiçoar todos os dias para que o povo de Deus seja alimentado através da sua vida. Que Deus continue abençoando o teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau! Gostaria de convidar você a entrar na nossa sala lá do nosso curso de pregação expositiva, o passo a passo do sermão expositivo. Eu vou deixar o link aqui nas descrições, você clica no link, entra lá, faz a sua matrícula e você terá um curso completo sobre pregação expositiva. Certamente esse curso vai contribuir muito na sua pregação, na maneira como você irá pregar a palavra de Deus e certamente a voz de Deus será proclamada, com fidelidade ao coração daqueles que te ouvem.